Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder fazer coisas super legais nos seus projetos. Na aula de hoje, a gente vai concluir o nosso renomeador de arquivos utilizando o VBA. Então a gente está criando uma planilhazinha, essa é a terceira aula. Se você perdeu as aulas anteriores, vem aqui na descrição do vídeo. Lá eu vou deixar o link para que você possa acessar as demais aulas. E o que a gente vai fazer hoje é apenas concluir o nosso projeto. Então, esse renomeador, né, esse projetinho, ele tem 3 etapas. Na primeira aula, a gente construiu uma estratégia, né, um código que faz a importação desses dados. Tá? Então, você pode selecionar quais arquivos você quer renomear dentro de uma pasta. Depois, na aula 2, a gente criou uma estratégia em que gera os novos nomes para todos os arquivos de uma única vez, seguindo uma regra. Então, você pode definir se é primeiro maiúsculo, se é tudo maiúsculo, tudo minúsculo, substituir vários caracteres de uma única vez, né? Então, ele faz essa rodada para você também. Então, eu quero tirar espaço, quero tirar caractere especial, quero, enfim, mudar o que for preciso nos nomes, não tem problema. O que a gente vai fazer na aula de hoje? Hoje a gente vai colocar a cereja no bolo, a gente vai concluir esse projeto fazendo realmente aí a troca do nome do arquivo, e essa é a parte mais fácil do nosso projeto. Então, sem mais delongas, já curte o nosso vídeo, já se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. A gente tem novos vídeos, novos conteúdos todas as terças e quintas às 11h30 da manhã. Então, para você ficar sempre por dentro e ter sempre várias ferramentas super legais no seu portfólio, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha com quem você sabe que gosta de Excel e VBA. Bora para Excel para a gente concluir o nosso projeto, que é super bacana e bem rapidinho de fazer. Bom, galera, então eu estou aqui na pastinha onde eu salvei o meu renomeador, né? Para quem não acompanhou as aulas anteriores, eu reforço, vai lá, assiste, que tá tudo bem explicadinho, mesmo que você não seja nenhum especialista em VBA, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar aqui até onde a gente já chegou com o nosso projeto. E caso você tenha alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários e a gente vai fazer o possível para ajudar você. Bom, então eu tenho aqui meu arquivo, que é o arquivo VBA, por isso ele aparece esse pontinho de exclamação aqui. Eu tenho uma pasta onde eu salvei algumas imagens, né? Então o logo aqui do Formule C, que é o nosso canal, e também aqui o logo, duas opções do logo da minha empresa, né? Perfeito. Eu quero renomear esses 3 arquivos de uma única vez. Então o que a gente fez? A gente criou esse arquivo aqui em Excel com VBA, ele vai abrir aqui para mim e a gente fez uma carinha aqui que, mais uma vez eu digo, né? Não, o nosso propósito aqui não foi deixar bonito, tá? Então a gente não quis deixar isso aqui bonito. A gente simplesmente lançou aqui, né? Então essa lista aqui é preenchida automaticamente. Aqui é a lista dos caracteres que a gente quer substituir, né? Então a gente fez uma brincadeira lá, em que a gente está substituindo o espaço, né? Esse em branco aqui tem um espaço aqui dentro. Então a gente está substituindo todos os espaços por underline. O igual, né? Eu estou substituindo pelo hífen. O E maiúsculo eu estou substituindo pelo número 3. O número 1 eu estou substituindo ali pelo L, né? Então, por que a gente fez isso? A gente foi testando algumas situações. Eu vou tirar esses dois aqui, vou deixar só os dois de cima aqui, tá? Perfeito. Como é que a nossa ferramentinha funciona? A gente também colocou aqui, olha, as macros, né, do importar e do substituir, já aqui nesses botõezinhos que a gente fez com retângulos de cantos arredondados, tá? Então, eu vou clicar aqui em importar, ele vai abrir aqui para mim uma caixa de diálogo, onde eu posso fazer a seleção desses arquivos, tá? Deixa eu já pegar aqui. Está salvo aqui na minha área de trabalho. Eu tenho aqui a minha pastinha renomeador de arquivos e a pastinha imagens é onde estão os 3 arquivos que eu quero renomear. Então, eu vou selecionar aqui os 3 de uma vez, né? Ele já me permite selecionar vários. Eu vejo muitas vezes o pessoal fazendo isso daqui, renomeando todos os arquivos da pasta só pegando o endereço da pasta. Isso pode funcionar, pode ser interessante. Eu gosto de fazer desse jeito aqui, porque assim a pessoa tem realmente a opção de fazer todos os arquivos, como eu estou fazendo aqui, de selecionar todos, ou a pessoa poderia só selecionar 2 e deixar um, ou coisa do tipo. Então funciona para qualquer quantidade de arquivo que a pessoa quiser fazer de forma bastante rápida, trazendo essa flexibilidade. Ela não precisa deixar, sei lá, se ela quisesse renomear apenas um arquivo, ela não precisaria mover esse arquivo para uma outra pasta e tudo mais para poder funcionar, ok? Bom, então
vou clicar aqui no botãozinho de OK, ele já importou aqui para mim os dados, então ele já colocou aqui o item, já separou, né, limpou ali o nome, pegando só o nome do arquivo mesmo e a extensão desse arquivo, tá? Então, por isso ele consegue fazer, vai conseguir renomear qualquer tipo de arquivo para você. Não importa aí seria o formato. Então, eu estou fazendo aqui com imagens que estão no formato PNG, mas se você tivesse qualquer outro formato, qualquer outro tipo de arquivo, vou renomear arquivos em Excel, em PDF, em imagem, como eu estou fazendo aqui, TXT, não importa, vai funcionar. Tá? Então, a gente aprendeu a fazer essa parte aqui do código, que a gente importa e faz essa limpeza dos dados na primeira aula. Na segunda aula, o que a gente aprendeu a fazer? O botãozinho substituir, em que ele vai fazer essa troca, então, colocando underline no lugar do espaço e substituindo aqui o igual pelo hífen. Tá? Então, se eu clicar ali em substituir, ele vai perguntar para mim qual tipo de caixa, né, eu quero utilizar. Se eu colocar 1, ele vai deixar a primeira maiúscula. Se eu colocar o número 2, ele vai fazer todas as letras maiúsculas. Número 3, todas minúsculas, e número 4 ele não mexe. Né? Eu vou deixar aqui tudo maiúsculo, então eu vou colocar o número 2. Tá? Vou clicar ali no botão OK e ele já gerou aqui para mim os novos nomes, tudo em maiúsculo e com underline no lugar do espaço e o hífen aqui no lugar de igual. Então isso a gente aprendeu a fazer na segunda aula. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai criar aqui a macro do botão renomear, que é o que está faltando para a gente. Para a gente fazer isso, eu vou lá para o meu código, né? Então a gente já tem aqui uma variável que está no nível de módulo, que é a variável caminho, e essa variável é muito importante para a gente, ela vai ajudar assim, a gente pra caramba, tá? Então o que eu vou fazer aqui, olha, eu vou vir aqui no final do nosso código, tá? Então final da nossa página aqui do módulo, né, que eu estou utilizando, e eu vou criar uma nova sub, tá? Então eu vou criar aqui a sub renomear, tá? Então essa aqui é a sub, é a macro que eu vou utilizar para fazer essa estratégia, perfeito? Ótimo. Agora, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou escrever aqui algumas variáveis que eu vou utilizar para fazer com que isso aconteça corretamente. A primeira coisa que eu vou utilizar é uma variável que vai rodar todas as linhas aqui dessa minha base de dados. Então, como é que ele vai fazer isso? Né? Eu preciso de uma variável que fique descendo aqui as linhas, incrementando essas linhas. Para isso, eu vou definir dim ls double. Né? Lembrando, double é um número grande. Tá? Você pode entender dessa forma aí por enquanto. Okay? Então, L é um número, double é um número grande. Perfeito? Ótimo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável do tipo string. String é um texto, tá? Então, que vai guardar o nome antigo, tá? Então, eu vou precisar do nome antigo. E aí, o nome antigo, como a gente viu lá na primeira aula, ele vem com o caminho do endereço, né? Então, ele vem com aquele endereço da pasta onde o arquivo está salvo. Foi por isso que a gente salvou aquela variável caminho no nível de módulo. Porque dessa forma ele vai conseguir acessar aquilo que foi salvo quando a pessoa importou os dados. Então, quando ela clicou lá no botãozinho importar, ele gerou esse caminho lá para a gente. Agora a gente vai usar isso. Como que eu vou fazer isso? Né? Então, eu vou definir aqui dim nome antigo, é o nome da minha variável, as string. Né? Então, que vai ser um texto. E como eu tenho o nome antigo, eu também vou precisar do nome novo. Então, dim nome novo, as string também, né? Perfeito. Agora, o que eu vou fazer aqui, né? Eu também já tenho definido lá que eu tenho uma variável w, né? Que é justamente uma worksheet, tá? Qual worksheet? Aquela que a gente está utilizando lá. Né? Então, isso já foi definido, por isso eu vou usar aqui apenas a variável w sem defini-la, tá? Sem setá-la ou nada do tipo. Só está funcionando aqui para mim, porque eu já fiz isso nas aulas anteriores também, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse ponto? Eu vou, então, criar aqui, olha, um if, né, que vai me ajudar. Então, o if w, né, porque eu estou trabalhando dentro dessa planilha, e aqui eu vou terminar com end with, para só eu não esquecer ali do lado. Às vezes eu gosto de já deixar fechado, porque assim a gente evita a possibilidade de esquecer. Bom, dentro desse with, eu vou começar definindo o meu L, tá? Então, o meu L vai começar sendo 2. Por quê? O primeiro arquivo foi salvo, né? O nome do primeiro arquivo foi salvo aqui na linha 2, tá? Então, é por aqui que eu começo.
e eu vou falar o seguinte, olha, L é igual a 2, porque eu quero começar dali. Aí, para fazer todas as linhas, eu vou usar um bloco do tipo while, tá? Então, eu vou fazer um laço aí, while. O que era o while, né? O while é enquanto. Enquanto alguma coisa continuar sendo verdade, ele vai ficar rodando ali esse laço para gente. E o que eu quero testar? O seguinte, olha, ponto, né? Então, já que eu já estou dentro do W, né? Que é o worksheet, range, cifrão A, cifrão E comercial L, ponto, value é diferente de empty. Então, já vou deixar aqui um W-end que fecha o laço do while aqui prontinho para gente. O que é essa pergunta que eu fiz aqui, né? Então, esse teste lógico que eu estou fazendo. Eu estou falando o seguinte, olha, enquanto a célula A e o valor que está vindo da variável L, que vai oscilar do tipo A2, A3, A4, e quando chegar aqui no A5 ele vai parar, porque daí vai ser igual a empty, né, que é vazio. Então, enquanto ele é diferente, tem qualquer coisa preenchida, ele vai continuar fazendo. Por isso, ele vai já renomear todos os nossos arquivos de uma única vez, porque ele vai rodar por todos os arquivos. Tá? Em muitas situações, eu prefiro evitar o while, porque o while pode deixar o seu arquivo um pouco lento. Mas como aqui a gente tem um código muito simples, e vocês vão ver que o código em si, para fazer o renomeamento, é muito curtinho, então a gente não tem tanto problema, porque não vai ficar tão lento aí para o seu arquivo. Mas em algumas situações é bom a gente tentar evitar. Isso é mais minha opinião do que qualquer outra coisa, tá? Mas para evitar, garantir que seu sistema tenha um bom desempenho, às vezes é bom a gente usar alguma estratégia um pouco diferente, tá? Mas aqui para mim o while vai funcionar muito bem. E o que eu vou fazer aqui então? Quando o while for diferente de vazio, por exemplo, quando eu estiver aqui na linha 2 e for renomear o primeiro arquivo, o que eu preciso fazer? Primeira coisa é definir esse nome antigo. Como é que é o nome antigo? O nome antigo é assim, olha. Então, nome underline antigo, que é a minha variável, vai ser igual a caminho. O que tem salvo dentro de caminho? O caminho daquela pasta. Então, ele já sabe onde que ele tem que salvar o arquivo. E comercial para concatenar a informação, e aí eu vou concatenar com o quê? Com esse pedaço aqui, olha, que eu tenho de nome, tá? Então, formula igual a ser isso que ele vai pegar ali. E aí, eu para isso, eu vou fazer ponto range, cifrão B, cifrão E comercial L, tá? Então, porque ele vai fazer isso na linha que ele estiver passando, perfeito? E aí, eu vou concatenar isso aqui de novo, com o que agora? Com a extensão, ou seja, com o formato do arquivo. É assim que ele vai montar o nome certinho, tá? E aí, na primeira aula, né, a gente quebrou esse nome em 3 partes e agora a gente está juntando esse nome de novo, tá? Então, para pegar aquela extensão, eu vou pegar o valor da célula C, né? Então, ponto range, cifrão C, cifrão E comercial L. Percebe que eu uso a mesma estrutura. Ponto value aqui e ponto value aqui também, que eu havia me esquecido. Peço desculpas. Então, os dois aqui, ranges, né, ponto value, porque eu quero pegar o valor dessas células, perfeito? Então, o que ele vai escrever aqui? O caminho da pasta, o nome do arquivo e a extensão do arquivo, o formato dele. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou definir o nome novo, né, para ele ter já as duas coisas definidas. Para isso, eu vou escrever nome novo, vai ser igual a caminho, porque também vai utilizar ali essa estratégia, vai salvar no mesmo local, né? Inclusive, uma dica aqui, se você quiser que ele salve em um local diferente, você pode ter 2 caminhos, um caminho antigo e um caminho novo. E aí, além de renomear, ele já vai salvar na pasta nova. Então, você já pode fazer tudo automaticamente dessa forma, tá? Então, fica a dica aí para se tiver alguém assistindo o vídeo que quer renomear e já mandar para um outro local, para uma outra pasta, é só você ter 2 caminhos e aí você consegue fazer isso, tá? E aí eu vou pegar aqui o nome novo agora, então ponto range, cifrão D, cifrão E comercial L, ponto valor. Por que cifrão D agora, Lucas? Porque o nome novo a gente escreveu aqui na coluna D. Então, ao invés de ele pegar formule igual a C, ele vai pegar formule, underline, tracinho, underline C, tá? E aí eu vou juntar com o quê? Com o formato, né? Então, ponto range, cifrão C, cifrão E comercial L, ponto valor.
Então, ele vai manter o arquivo no mesmo formato, porque ele vai pegar esse .png e vai colocar aqui no final do nome novo, tá? A gente vai ver isso aqui acontecendo para ficar mais fácil o entendimento para quem estiver aí com dificuldade. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar preocupado, tá? Para facilitar mais ainda a vida, essas duas linhas que eu vou colocar aqui agora não são necessárias no seu código, vão servir apenas para que o pessoal entenda melhor a aula, tá? Então eu vou deixar aqui, olha, message box, msg box, nome antigo e msg box, nome novo, para você ver o que a gente está escrevendo ali, tá? Eu esqueci do underline, pronto. Então, só para você entender melhor o que a gente está fazendo. Ótimo. Aí eu já defini, então, as duas variáveis. Agora, o que eu tenho que fazer? Tem que trocar o nome em si. E essa é a parte mais fácil de todas. O que você vai escrever? Você vai escrever assim, olha, name, né, de nomear, e aí eu vou colocar lá o nome antigo, né, então, nome antigo, porque o arquivo ainda está salvo com o nome antigo, as, que seria como, nome novo, né? Então, ou seja, pega lá aquele arquivo antigo e renomeia ele como nome novo. Como o caminho faz parte do nome, se por acaso você tiver feito essa estratégia que eu comentei para fazer a alteração também do endereço do seu arquivo, ele também já, essa mesma linha aqui também já vai ser suficiente para que ele envie o arquivo para outra pasta, tá? E aí depois disso, eu vou fazer o seguinte, isso aqui é muito importante, não se esqueçam dessa linha, tá? Porque senão você pode criar aí um loop infinito no seu arquivo, ok? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou incrementar o L. Por quê? O L veio igual a 2, então ele vai fazer, a linha 2, né, ela é diferente de vazio? A resposta vai ser sim, vai ser verdadeiro, porque está escrito o número 1 lá. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o renomear. Se eu não fizer nada aqui, ele vai voltar e vai perguntar o quê? A linha 2, né? Porque eu não mudei o L. Então ele vai continuar perguntando a linha 2. E a linha 2 vai continuar sendo o número 1 eternamente, porque não tem nada mudando lá. Então ele vai ficar num loop que seria infinito ali. E aí ele pode ficar rodando até o seu computador dar um erro, né? Porque ele não aguentou rodar mais, ele percebeu ali que não estava dando, ou pode inclusive corromper o teu arquivo. Por isso, né, tem que tomar um certo cuidado. O que eu vou fazer para evitar esse problema? L vai ser igual a L mais 1. Né? Então, por quê? Dessa forma, ele vai rodar aqui então da primeira vez, L vai ser igual a 2, ele vai perguntar então se a A2 é diferente de vazio, vai ser, porque vai ser o número 1, vai fazer aqui a rotina de renomear, e aí ele vai falar, olha, L, que está valendo 2 agora, vai ser igual ao 2 do próprio L, mais 1 virando 3. E aí ele vai perguntar, e a linha 3? A linha 3 está vazia? Se sim, para de rodar. Se não, continua rodando. Daí vai renomear o arquivo que está na linha 3, renomear o arquivo que está na linha 4. Quando ele chegar na linha 5, ele vai parar, porque a linha 5 está vazia. Então é isso que a gente vai ver aqui acontecendo. Beleza? Então, vou lá, vou clicar aqui no botãozinho de renomear com o botão direito. Tá? Então, cliquei aqui no botãozinho de renomear com o botão direito e vou vir aqui em atribuir macro. Tá? Mesma coisa que a gente fez lá na aula 2, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, vou selecionar aqui a minha macro que eu acabei de programar, que é renomear o nome dela, e vou clicar aqui em OK. A partir de agora, a macro já está vinculada ali no botãozinho renomear. Vou clicar no arquivo renomear. Opa, eu escrevi range aqui errado. Deixa eu corrigir. Né? Rodei e olha o que aconteceu, galera. Ele deu um erro aqui, olha, a variável do objeto ou a variável do bloco if não foi definida. Vou depurar e aí ele vai mostrar, olha, enquanto o range A e L, que é o número 2, for diferente de vazio, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Por que ele deu o erro? Porque o W ali, olha, tá como nothing, né? Deixa eu ver aqui rapidinho o que eu fiz aqui de errado, tá? Ele só, como eu tinha parado lá, olha, ele limpou aqui as minhas variáveis, tá? Porque como eu parei, como eu fiz o código e tudo mais, eu só vou rodar aqui de novo, só para ele reescrever ali as variáveis dentro reescrever as informações dentro das variáveis. Então, eu vou importar aqui novamente,
Então, selecionei as 3 ali, ok, importou, já limpou os dados antigos. Vou substituir novamente, eu tinha colocado o número 2 aqui para mandar ela para maiúscula, então ele já fez ali bonitinho. Vou clicar aqui em renomear, e aí olha o que ele já apareceu. Perceba que ele já não deu o mesmo erro, tá? Então, às vezes, quando você está programando, esse tipo de coisa pode acontecer, tá? E às vezes o pessoal tenta ficar corrigindo o código. Como você viu, eu não fiz nada, eu não corrigi o código. Por que ele deu aquele erro? Porque eu fiquei ali um certo tempo mexendo e eu fiz pausas no meu código, na execução do código. E por conta disso, ele limpou aquela variável W. Ele já não sabia mais que a variável W era essa minha planilha. Tá? E aí, olha que bacana. Aqui é aquele endereço, aquele nome antigo, né? Então, como é que ele fez aqui, olha, o que ele escreveu? C, users, Lucas, desktop, renomeador de arquivos, barra, imagens, barra. Esse pedaço até a última barra aqui é aquela variável caminho, que foi salva quando eu cliquei no botão importar. Depois ele tem, olha, formule igual a C, que é o quê? A B2 aqui. E depois ponto .png, que é a C2. Tá? Então ele juntou, como a gente pediu, essas 3 informações aqui. Aí eu vou dar OK e vai aparecer agora o nome novo. Olha o nome novo. Mesma coisa, olha, C, users, Lucas, desktop, renomeador de arquivos, imagens. Ou seja, ele vai salvar no mesmo lugar. Só que agora, formule, underline, traço, underline, C, ponto .png. Vou clicar em OK. Se eu vier aqui, olha, na pastinha, você vai perceber que o formule C já foi renomeado, continua em PNG, continua funcionando bonitinho, mas já foi renomeado, já está aí com os underlines no lugar de espaço e o if no lugar de igual. Perceba que o logo 1, que é o próximo que ele vai fazer ali agora, né, não foi renomeado ainda. Então eu vou clicar aqui no botãozinho, né, ele vai aparecer o primeiro e o segundo nome, vou clicar aqui no segundo nome, você vai ver que com isso eles já vão ser renomeados. Então, logo 1 e logo 2 já foram renomeados também, tá? Então fica muito rápido aí pra gente. Vou vir aqui no código e vou fazer uma outra questão agora. Vou tirar aquelas 2 message box, né, que a gente não precisa delas de verdade. Eu coloquei aqui só para a gente poder enxergar, entender melhor o que a gente fez ali naquele novo nome antigo e nome novo. Tá? Então eu tirei as 2 linhas ali. O que eu preciso para renomear é só isso daqui. Perfeito. Então, se eu fizer a minha rotina desse jeito agora, deixa eu parar aqui. Se eu fizer a minha rotina desse jeito agora, o que vai acontecer? Deixa eu vir aqui no Excel, vou importar, então eu importei aqui os 3 arquivos, vou trocar aqui agora, eu não quero mais, quero colocar o espaço de volta, né? Então eu vou trocar underline por espaço, né? Então, o legal é que eu posso ir mudando aqui as minhas regras. Vou clicar aqui em substituir e agora eu quero tudo com primeira maiúscula. Então, eu vou deixar o número 1 e ele já escreveu, olha, o espaço já está no lugar do underline de novo e já ficou lá com primeira maiúscula. Vou clicar aqui em renomear, né? E se eu for lá na pasta, ele já está renomeado agora nessa nova regra. Então, percebe como fica rápido e aí com apenas 3 cliques você consegue ter seu renomeador. Perfeito. Então, o nosso sisteminha, a nossa planilha já está pronta. Né? A nossa lógica já está bem legal aqui. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou fazer 2 pontos aí que são importantes, né? Que às vezes podem cair no esquecimento, tá? O primeiro é mais simples, que é o seguinte. Vocês perceberam que eu cliquei ali em renomear e ele não apareceu nada para mim agora. É legal eu colocar uma mensagem para a pessoa avisando, olha, o teu código já foi renomeado, né? Então, o teu código já, seus dados, seus arquivos já estão renomeados, já foi tudo feito certinho, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu VBA, tá? Então, eu vim aqui no VBA e depois aqui do end with, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, message box, SG box, e vou colocar uma mensagem na tela. Todos os, dentro de aspas, né? Todos os arquivos foram renomeados com sucesso, tá? E aí vou colocar aqui um ponto de exclamação, vírgula, VB information, né? Porque para aparecer como uma informação ali na tela, e vou colocar aqui o título renomeador, aspas, renomeador de arquivos. Fechei. Com isso aqui vai aparecer já a mensagem na tela para a pessoa, já fica bem mais agradável.
Então, se eu rodar aqui agora, né, posso só clicar aqui no renomear, olha o que aconteceu. Arquivo não foi localizado. Como assim o arquivo não foi localizado? Né? Eu acabei de renomear e ele veio aqui e deu esse erro de arquivo não localizado. Essa é uma segunda situação que pode motivar, né, o programador a se perder aqui. Por quê? Ele vai tentar procurar o que eu fiz de errado, né? Por que funcionou e agora parou de funcionar. Eu renomeei 2 vezes antes e ele funcionou, e agora não funcionou mais. O que aconteceu? A minha variável, né, se eu depurar, onde ele parou aqui? No nome. E aí ele não está conseguindo encontrar essa situação aqui. Olha, ele não achou esse nome antigo. Por que ele não conseguiu achar o nome antigo? Porque eu já renomeei. Então, esse Formule C está com um tracinho, sendo que lá ele está montando com o underline lá no lugar do espaço. Então, esse nome realmente não existe mais, tá? Então, esse é um dos erros aí que são possíveis para esse código, que é ele não encontrar o arquivo que você está buscando, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, quando ele não encontrar o arquivo, a gente vai colocar uma mensagem de erro ali para aparecer para a pessoa, alertando ela, olha, o arquivo X não foi encontrado, ok? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer da seguinte forma, né? Então, eu vim aqui no VBA, vou até parar aqui a execução, e vou colocar uma mensagenzinha de erro para isso, tá? Para definir isso, eu vou criar uma nova string, tá? Então, dim nome as string, tá? Só para facilitar aqui a minha vida. E aí eu vou fazer o seguinte detalhe, tá? Quando ele fizer aqui o L, eu vou fazer o seguinte, olha, nome, que é a variável nova, vai ser igual a ponto range, cifrão B, cifrão, B, cifrão, e L, que é o nome do arquivo lá, aquele nome antigo do arquivo, ponto valor. Vocês percebem que isso daqui que eu coloquei é a mesma coisa que eu coloquei aqui embaixo, olha, tá? Então, se você quiser, você pode até substituir aqui por nome e vai funcionar, porque eu salvei essa mesma informação dentro dessa variável aqui, ok? Aí, o que eu vou fazer, olha? Eu vou colocar uma tratativa de erro aqui para isso. Como que eu faço uma tratativa de erro? Eu faço desse jeito assim. Eu vou, logo depois, vou colocar, olha, on error. É melhor, vou colocar aqui antes, olha. On error. Go to é tudo junto, tá? E daí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um nome, tá? E aí eu vou colocar o nome erro. E o que ele vai fazer? Caso, né, em caso de erro, vai para erro. E o que eu vou colocar aqui nesse erro? Eu vou vir aqui, depois dessa message box aqui que eu criei, eu vou escrever exit sub, e depois vou escrever erro, que é o nome da minha etiqueta, 2 pontos, tá? Tem que ter esses 2 pontos aqui. Tem aluno que às vezes pergunta, precisa desses 2 pontos? Precisa. É isso daqui que vai mostrar para ele que essa palavra é uma etiqueta, ok? Então, quando ele encontrar algum problema, como aconteceu com a gente agora, ele vai vir para essa tratativa aqui. E aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o seguinte, olha, message box, avisando lá a pessoa. Não foi possível, não foi possível encontrar o arquivo, 2 pontos, tá? E eu vou fazer aqui, vou fechar as aspas, percebo que eu deixei um espaço aqui, né, entre os 2 pontos e as aspas, e eu vou colocar e-comercial nome, para aparecer o nome do arquivo, falando para a pessoa qual foi o arquivo que ele não achou, né? E-comercial novamente, porque eu vou continuar o texto, vou colocar aqui, olha, aspas, ponto, favor, realizar uma nova importação, porque se ele importar de novo, vai corrigir esse problema, tá? Uma nova importação antes de continuar. Perfeito? Isso aqui é um erro, então eu vou deixar como VB Critical, para aparecer no formato de erro, e aí eu vou colocar aqui uma mensagem de arquivo não encontrado. Aí vai fechar ali as aspas. Com isso, ele vai não mais aparecer aquela mensagem de erro do Windows, ali, do VBA, né, que é pouco amigável, que o teu cliente reclamaria com você.
Por quê? Né? O teu cliente, o usuário da planilha iria reclamar com você porque não ia entender o que estava acontecendo e seria um bug no seu projeto. Tá? Então, isso daqui ele vai resolver esse bug. Um detalhe, desculpe, minha garganta tá meio fraca hoje, mas a gente já está concluindo, então peço desculpas aí pela garganta ruim. O que a gente vai fazer aqui? Percebe também, galera, que eu coloquei aqui um tal de exit sub. O que é esse exit sub e por que ele está aqui? Esse exit sub vai fazer com que ele saia do programa antes de rodar essa parte que vem depois dele. Se você não colocar o exit sub, ele vai mostrar essa janela sempre que terminar o código. Então ele vai ter renomeado corretamente, sem dar o erro, e vai rodar porque está aparecendo ali no código. Esse exit sub vai fazer o seguinte: quando não der o erro, ele não vai ter acionado esse onErrorGoTo, por isso ele vai sair do código por meio desse exit sub aqui, antes de passar por aqui. Tá? Então, por isso eu coloquei a tratativa de erro lá no final também. Perfeito? Vamos rodar e vamos ver isso acontecendo agora. Então, para rodar aqui novamente, né, eu vou fazer aqui mais uma vez a rodada, tá? Então, importar. Os nomes estão aqui, né, com um underline, então eu vou selecionar. Ok, já puxou os dados ali para mim. A alteração que eu vou fazer aqui, né, então vai trocar o underline por espaço, aí eu vou colocar em substituir para caixa baixa. Primeiro maiúsculo, na verdade, que é o item 1, né, então ele vai trocar daqui para cá. E aí eu vou clicar lá em renomear. E todos os arquivos foram renomeados com sucesso. Ok. Agora eu vou clicar em renomear de novo. Ele não existe mais esse nome antigo, tá? Então, olha, o erro que a gente acabou de programar, dizendo que o arquivo formule C, não foi possível encontrar o arquivo formule, underline, traço, underline, C. Por favor, realizar uma nova importação antes de continuar. Perfeito. Se eu vier aqui e importar novamente, então os nomes realmente já não existem, ok. Novamente ele atualizou lá pra gente. Se eu tocar aqui agora, substituindo para caixa alta de novo, né, só para ficar diferente, então transformou lá em caixa alta, renomear, todos foram renomeados com sucesso. Se eu vier aqui na pasta, todo mundo com caixa alta. Percebe que assim ele vai ficando um pouco mais robusto pra gente, né? E aí tem uma última situação de problema, que é o seguinte: a pessoa clicou em renomear, mas não clicou, não importou nada. Né? Então, a pessoa ela está tentando renomear sem ter um arquivo ali para importar. Então, eu estou aqui, até vou fechar o meu arquivo, tá? Vou salvar ele, vou fechar o arquivo para ele ficar totalmente limpo. Vou voltar aqui uma pasta antes, esse aqui é o arquivo, vou abrir. Aí imagina, né, que a pessoa fez o seguinte: ela abriu o arquivo, tá lá com um histórico aqui, né, como na minha situação de uma utilização anterior, e a pessoa só veio aqui e clicou em renomear. O que vai acontecer? Ele vai continuar dando erro de que não foi possível encontrar o arquivo, mas agora apareceu um pontinho ali, ó, não apareceu o nome do arquivo. Por que isso está acontecendo? Porque a variável W não foi definida. Está acontecendo isso também porque a variável caminho não foi definida, então ele não sabe onde procurar essas informações. Tá? Então, por isso que ele está fazendo dessa forma. Se eu for lá no meu código, para evitar esse problema, eu vou lá nessa macro, né, de renomear, e eu vou fazer uma pergunta logo no começo do código. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte: if w igual a empty. Então, se o W estiver vazio, or caminho igual a empty, né, ou o caminho não foi definido, then, e aí eu vou colocar aqui, ó, message box para a pessoa. Então, message box, vou falar para ela, olha, favor importar os arquivos para serem renomeados antes de clicar em. Eu posso fazer assim, olha, colocar, abre duas aspas ali, renomear e fecha duas, tá? Então, fazendo isso, ele vai entender ali o que eu estou escrevendo. Fechar uma terceira ali, que é o do texto completo, VB critical, vírgula, título, renomeador de arquivos.
fecho exit sub, pelo mesmo motivo do anterior, end if. Então agora ele vai, sempre que uma das duas estiver vazia, uma das duas não for definida, ele vai sair aqui do código mostrando essa mensagem para a pessoa. O que vai acontecer? Um outro detalhe incomoda ficar esse lixo aqui, digamos assim, né? Esse resto aqui de informação. Então, para que eu limpe isso, antes aqui dele finalizar, eu vou também mandar ele limpar aquelas informações, tá? Então, para isso eu vou definir L vai ser igual a ponto .range, cifrão A, cifrão 1, ponto .end, xldown.raw. O que isso vai fazer? Vai fazer ali o seguinte, olha, selecionou a primeira linha, contou para baixo, leu aqui o número 4, que é o número da última linha preenchida, e salvou na variável L. E aí, eu falo o seguinte, ponto .range, cifrão A, cifrão 2 até cifrão D, que é a última coluna, cifrão D, cifrão, e comercial L, ponto, clear contents, né, para dar o delete ali, limpar esses dados, perfeito? Vamos ver essas duas alterações aqui rodando. Então, primeiro eu vou simular o erro, que é a pessoa renomear antes de importar os arquivos. Então, renomeei, olha, não foi possível encontrar o ponto, né? Então, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Então, eu vou tirar o W daqui. Que assim já vai ficar melhor. Perfeito. Então, o que vai acontecer? Vou rodar, olha, vai aparecer aqui o erro. Favor importar os arquivos para serem renomeados antes de clicar em renomear, tá? Por que ele deu o erro aqui antes, né? Por que ele foi para a mensagem antiga aqui antes? Porque, como eu tinha colocado o W ali, ele não estava definido, e W é do tipo worksheet, ele deu um erro, e aí como ele tem esse onErrorGoTo, ele já estava mandando aqui para etiqueta erro, tá? Então dá para validar só o caminho aqui já é o suficiente, perfeito? Ótimo. Então eu vou lá, vou importar os arquivos novamente, né? Então percebe que ele está totalmente perdido, até ele foi para outro lugar, né? Até perdeu o histórico ali. Vou pegar aqui renomeador de arquivos, imagens, selecionar as 3 imagens. Não sei se está passando umas marteladas aí para vocês, pessoal. Tem obras aqui na frente, tá? Até tive que fazer uns cortes aqui no vídeo por conta do barulho, tá? Até por isso estou tentando gravar um pouco mais rápido hoje. Peço desculpas aí caso estiver passando, mas assim a gente já está concluindo. Vou clicar aqui no botão OK, ele já vai ficar ali o valor de novo. Vou mudar, substituir aqui para a primeira maiúscula, só para ele fazer a alteração. Se eu clicar aqui agora em renomear, todos os arquivos foram renomeados e a base de dados foi limpa. Beleza, galera? Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa nossa sequência de aulas. Eu sei que essa questão de renomeador de arquivos é algo que ajuda bastante gente. Então, tenta realmente fazer e comenta aqui embaixo se deu certo para você ou não. Espero vocês na nossa próxima aula. Lembrando, toda terça e quinta-feira, às 11h30 da manhã, a gente tem conteúdo novo. E se você quiser, como aconteceu com essa sequência de aulas, as nossas últimas 4 aulas, nossa sequência anterior, são conteúdos que estão sendo desenvolvidos para responder necessidades de pessoas que são alunos dos cursos particulares ou das turmas, ou para responder aí comentários deixados pelas pessoas que acompanham os vídeos, tá? Então é só deixar aqui o que você gostaria, o que você está precisando, e a gente vai correr atrás de fazer para você. Beleza, galera? Muito obrigado, até a próxima.